E a gente já começa falando sobre a questão família. Às vezes a família está em desarmonia e às vezes a dificuldade é em instituir família também. Ou porque você, mulher, não tem um parceiro, você, homem, também está assistindo, não tem ainda a sua parceira e se cobra em relação a isso. E às vezes você já até tem, mas naturalmente a coisa ainda não rolou. Também existem outras formas, né? Sem ser aí a biológica, né? Adoção, tem tantos caminhos hoje, né? A gente vai conversar aí um pouco sobre isso, sobre os traumas, os bloqueios que impedem a pessoa de conseguir avançar nesse contexto. Estamos recebendo o professor Nagai e Priscila Fernanda, alfa-terapeutas. Bem-vindos mais uma vez. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Eu que agradeço a você, Edu. Você é o programa Bom Astral. Obrigado pela vinda, viu? Pri, como você tá? Tudo jóia? Tudo bem, Edu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Como foi a palestra? Vocês tiveram palestra em São José? Nossa, Edu do céu, que cidade linda. Eu não queria mais voltar de lá, não. Nossa, foi maravilhoso, assim, levar aquele tema sobre o resgate para aquelas pessoas e ver que a vida de muitas pessoas foram mudadas e o pessoal gostou tanto que eu tive que repetir ainda no dia seguinte. Que legal! Eu não queria deixar eu vir embora, ainda a TV me chamou para fazer um programa, fui entrevistada, foi uma loucura. Coisa boa. Ela foi repórter por um dia e aí eu ainda acabei entrevistando-a como paciente e terapeuta no meu programa lá, no Encontro com o Professor Nagai. Que legal, muito bom. Bom, vamos lá então, vamos entrar agora no nosso tema, que é a questão da família. Bom, professor, muitos traumas e bloqueios que as pessoas carregam também atrapalham, né? A questão da harmonia na família ou da instituição da família, né? Sim, eu falo o meu caso. Eu tive algumas separações que não deram certo justamente porque eu não sabia disso, hein? Eu acabava atraindo mulheres com perfis totalmente diferentes. Aí, depois do segundo relacionamento que não deu certo, eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Por quê, né? Aí eu fui fazer uma hipnose em mim mesmo, um relaxamento. Eu acabei descobrindo que quando eu era criança, 2, 3 aninhos, eu via muito meu pai e minha mãe em conflitos. Sabe o que eu dizia? Desde pequenininho? Casamento ou viver a dois é problema. É, porque era o que você via, né? Eu fui colocando no meu inconsciente que viver a dois, formar uma família é complicado. E olha, realmente acabava atraindo pessoas com perfis completamente opostos à minha. E aí acabava separando. Eu era jovem, né? Então, realmente, olha, muitas pessoas não sabem disso. Não tem ideia de acabar atraindo pessoas com perfis que não vai dar certo, porque você grava essa informação no teu subconsciente e depois você acaba sofrendo um relacionamento, né? Sabe aquela música do Leonardo? Enquanto a gente briga, paz na cama, lembra? De dia a gente briga, à noite a gente se ama. À noite a gente se ama, é. O casal briga, depois acaba voltando, parece que tem um elo e não consegue, né? Separa, depois volta, separa, depois volta. Era mais ou menos assim a minha vida. Pois é, muita gente tem essa crença, né, galera? A pessoa vê, né, ali os pais às vezes brigando, né, como no caso do professor Nagai aí, e acaba internalizando que casamento, união, vida a dois não é algo fácil. E às vezes, mesmo que o consciente queira uma coisa, no subconsciente é essa informação que está ali, né? É oposta. Pois é. Em muitos casos a gente acaba, Edu, até repetindo o padrão, tá? Então é muito comum a mãe, por exemplo, que casou, teve o filho, vamos supor, aos 4 anos de idade, quando a criança tinha 4 anos de idade, ela divorciou. E aí aquela criança, quando se tornou um adulto, após ela constituir uma família e ter um filho, acontece a mesma coisa com ela. Aí pode ter certeza que quando a filha ou o filho dela fizer 4 anos de idade, ela vai se divorciar. Porque repete o padrão. Entende? Então, esses conflitos familiares, esses problemas familiares, muitas vezes vêm da nossa criação, porque a gente vai repetindo o padrão da nossa família.
Então é necessário que a gente observe, né, se esse padrão, se é um padrão de fato, né, se a história está se repetindo, aquilo que aconteceu de repente, sei lá, com uma tia, né, com a avó. Porque é o que a gente cresce vendo, então automaticamente fica gravado no nosso subconsciente, né, o que a gente cresce assistindo, o que a gente cresce vendo. Então a nossa mente, ela é muito poderosa, ela já vai te programar e te projetar para ser igual, para fazer aquilo também. Agora, professor, como fazer a quebra do padrão quando a gente percebe que é um padrão de fato? Então, e é difícil, a pessoa por si só ela não consegue, ela tem que ter a ajuda de um profissional, principalmente alguém que trabalha com hipnose ou regressão de memória ou alfaterapia, para descobrir quebrar esse padrão. Só para dar um exemplo de uma cliente que ela, puseram na cabeça dela que ela tinha dedo podre. Ela só atraía homem com problemas. Entendi. Imagina quando fiz uma regressão de memória, a mãe dela fala assim: filha, você tem dedo podre. Olha cada traço que você traz. Acontece, olha cada gente. traço que você traz. E ela foi condicionada. O primeiro namorado, a mãe falou: ó, que dedo podre. E ficou condicionado na vida dessa adolescente. É impressionante. Realmente ela não conseguia atrair alguém especial, alguém compatível, porque ficou condicionado que ela tinha um dedo podre. É complicado, são as crenças, né, que a gente acaba cultivando. E só na alfaterapia para você reprogramar o subconsciente. Porque a gente atrai pessoas na mesma frequência. Outro dia a mulher falou assim: Nagai, eu quero encontrar um príncipe encantado. Eu consigo? Eu falei assim: depende, você é princesa encantada? Tem isso também, né? Porque às vezes as pessoas estão numa frequência e querem algo que está muito oposto daquilo que elas estão vibrando, né? Sim, ela falou assim: Nagai, eu quero encontrar meu príncipe encantado. Eu consigo? Eu falei assim: depende, se você for a princesa encantada... Já é um começo. Porque às vezes ela está num nível, mas ela quer alguém muito especial. Tá. Não é bem assim, sabe? É a frequência, né? Que frequência você está para atrair pessoa. Então, se você quer ser um príncipe, você tem que ser essa princesa. Sim. Essa pessoa realmente desse nível para poder atrair um príncipe, né? Agora, Pri, a mulher em especial, ela tem uma pressão muito grande, porque é a mulher que fica gestante, é a mulher que gera, e a gente sabe que num determinado momento da vida, uma determinada fase, né, torna-se inviável, né, de tentar, porque às vezes os riscos são grandes em relação à saúde dela, do bebê também, mas isso fica na cabeça da pessoa, né, com uma pressão muito grande. O relógio biológico não vai dar mais tempo, e às vezes a mulher fica ansiosa, se desespera, porque ou não tem nem o parceiro ainda para isso, né, ou se tem ainda não está estabilizado financeiramente para poder ter uma criança. O que a gente diria? Porque é um empecilho, né, também na instituição da família. Eu não sei, no programa anterior eu até falei sobre as vozes sabotadoras, lembra? E quem não assistiu, nós temos uma voz sabotadora que é a perfeccionista. Então, muitas vezes a gente fica esperando a hora certa. E a sociedade cobra muito a gente por isso, né? Então, por exemplo, eu cheguei e apresentei: olha, esse aqui é meu namorado, mãe. Ou família, esse aqui é meu namorado. Quando vai vir o noivado? Quando você noiva, quando vai casar? Quando casa, e os filhos? Quando que vai vir o bebê? Né? Então, assim, a mulher, ela sofre uma pressão muito grande da sociedade em si, da família. É pressão por todo lado. Você tá muito velha, tá encalhada, né? Então, assim, a gente, né, além de sofrer a maior pressão, a gente tem muita responsabilidade em si, porque como você falou, a mulher é que gera, a mulher que dorme, a mulher que fica preocupada, aí depois que você consegue, aí fica aquela pressão: não consigo ter filho, a idade, não sei o que, aí o marido pressiona, ou às vezes você fica: não, mas a gente tem que primeiro comprar uma casa, às vezes daqui a pouco a gente tem que ter uma estrutura financeira, e a mulher pensa em tudo, né? Só que as pessoas não veem o nosso lado, né? A insegurança, o medo, a ansiedade. Às vezes a pessoa eu falo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Ninguém está preparado para ser mãe. Criança não vem com manual de instrução, né? Então você vai aprendendo conforme os dias vão passando. Às vezes você tem o apoio da mãe, por isso que às vezes a gente repete muito padrão, né? A mãe vai ensinar do jeito que aprendeu, com a mãe dela. E a sociedade, o mundo hoje em dia, a tecnologia hoje mudou bastante, né? Até antigamente tinha que não podia lavar a cabeça, aí tinha que 40 dias, aí tinha que botar moeda no umbigo da criança. Então hoje em dia já não é mais assim, muitas coisas mudou. Mas a pressão em cima da mulher em si é muito grande. O órgão reprodutor, você não vai conseguir. Gente,
mãe é quem cria, não é quem faz e quem gera, né? Então, se não deu certo, porque o seu sistema te bloqueou, você vai para uma outra via, você vai amar do mesmo jeito, mesmo ter saído de dentro de você, foi feito para você, né? E aí, bem depois tudo vem uma consequência, porque o tema família, ele abrange várias áreas, né? Sim. A criança, eu acho que todo mundo já passou por essa fase, ou como filho, ou como tendo com um filho, né? Você já viu aquela fase da rebeldia? Afeta muito a vida familiar. Por quê? Quando a gente faz 15 anos de idade, 13, 15 anos de idade, a gente tem um órgão que guarda as nossas emoções que se chama timo. E o timo, nessa fase, ele para de crescer. Então a gente não consegue mais pôr as emoções para fora. E isso é que faz a fase da rebeldia. E o timo é um órgão que é difícil você estimular ele. Ele não cresce mais, ele para ali. Aí vem a fase da rebeldia, aí o marido não ajuda, aí você imagina o furdúncio que não vira a vida de uma família, de um casal, principalmente quando é o primeiro filho, né? Não está preparado. Então, vocês que já foram adolescentes, vocês já passaram por isso, vocês sabem como que é a fase da rebeldia. Então, não tem como a gente prever tudo o que vai acontecer numa família quando você vai constituir ela. Mas a mulher, ela já pensa em tudo. Ela nem gerou ainda, mas ela já está lá na frente. Que faculdade que meu filho vai fazer? Sofrendo até por antecedência, né? E aí você gera uma ansiedade muito grande de você, inclusive isso acaba fazendo você ter dificuldade de engravidar, de tanto que você quer. Agora, falamos sobre isso, dificuldade de engravidar, né, ansiedade, o tanto que as pessoas querem. Falamos sobre crenças limitantes que às vezes dificultam as pessoas, né, de conhecerem alguém. Falamos também sobre a vivência do passado, né, quando você é criado num ambiente que os pais, de repente, têm dificuldade de convívio, né, que isso pode te atrapalhar. Agora, e a desarmonia familiar, professor? Porque também existem ambientes que a família está instituída, mas vive num pé de guerra, danado, né? É verdade, porque é o seguinte, cada filho tem um temperamento, comportamento diferente, uma personalidade diferente. Então os pais têm que ter essa habilidade, essa humildade de poder reconhecer o talento de cada um. Então, eu falo o seguinte, no meu caso, meu pai era muito bravo, muito autoritário, parecia um general, eu queria as coisas ali na hora. Isso me deixava muito irritado. A minha mãe já era uma pessoa mais amável, mais tolerável, mais paciente. Então, eu cresci entendendo a minha mãe e odiando meu pai. Até eu poder entender que meu pai não fazia por maldade, meu pai era cultura, educação japonesa, firme, rigoroso, sabe? Ele estava me treinando, me educando. Só que demorou para eu entender. Quando eu consegui entender o meu pai, que eu consegui perdoar o meu pai, que a minha vida financeira começou a melhorar. Até então a vida financeira era um caos. Mas eu falo, o mais importante é o diálogo, pessoal. Hoje nós podemos dialogar. E uma fase do adolescente não tem diálogo, parece que o adolescente fica isolado. E hoje, atualmente, o jovem nessa fase aí fica muito separado. Lembrando que no primeiro 7 anos, a criança apega mais a mãe. Depois dos 7 ao 14, a psicologia ensina que o jovem nessa idade, ele passa a ver o lado do pai, o lado masculino, o lado da segurança, né? Que vai vindo os hormônios. Depois dos hormônios vindo, né? A menstruação, os hormônios feminino e masculino vem à tona, depois dessa puberdade, o jovem não quer nem saber nem do pai nem da mãe. O que é? Os amiguinhos. É amiguinho de classe. Namoro, paquera. Aí eles ficam isolados, tá? Então é muito importante o diálogo, e isso normalmente não acontece. Eu conheço uma família lá no interior que toda sexta-feira é reunião entre família, toda sexta-feira à noite é o diálogo entre família. E é impressionante como a família tinha realmente uma estrutura diferenciada, porque toda sexta-feira era o dia familiar. Como é que foi sua semana? Conversam sobre os problemas, o que errou, o que acertou, sobre os filhos. A minha mãe tem muito esse hábito. Minha mãe chega no fim de semana e fala, mãe, calma, a gente tem um fim de semana livre. Não, a casa sempre tem que estar cheia, sempre todo mundo tem que estar lá para conversar. Então, hoje em dia, as pessoas, as famílias, não sei se é por conta da correria, é muito mais fácil você lembrar da pessoa comprar algo, um presente, principalmente isso acontece muito com crianças. Às vezes pai e mãe trabalham tanto que querem suprir a falta deles, ou quando chega em casa chega muito cansado, por exemplo, aí o que eles fazem? Brincam 2 minutinhos, mas a criança às vezes ela quer qualidade de vida, tempo de qualidade com o pai. Às vezes ele quer jogar uma bola, ele quer dar um abraço, e o pai chega cansado, a mãe, oi filho, tudo bem? Tudo bem? Como é que foi seu dia? Foi tudo ótimo? Ah, que bom, vai tomar banho e vai para descansar. E as crianças hoje em dia querem
a qualidade, né, com o pai e com mãe, e não tem mais isso hoje nas famílias, o diálogo, por conta da rotina muito louca que todo mundo leva hoje em dia, correndo atrás de tudo, né? E aí a minha mãe, ela faz questão, todo final de semana ela quer todo mundo reunido, vamos comer pizza, hoje é o dia de fazer nada, comemorar nada. Como ela chama? Eliana. Façamos então como a dona Eliana, hein? Ela tá de parabéns. Ela ama todos os filhos junto. Hoje não pode porque não consegue sair de casa, vai todo mundo para casa do outro, porque isso é importante, né? A comunicação, o diálogo, e às vezes assim, mãe tá ali para ensinar a gente, para educar, mas às vezes uma experiência que eu compartilho ali entre família, que aconteceu comigo, vai servir para o meu irmão, para minha irmã, porque querendo ou não, eu sou a mais velha, né? Sim. Então, as famílias hoje em dia não tem mais tanto diálogo. E isso atrapalha muito. Nossa, faz uma falta danada. Pessoal, já a gente vai entender como a alfa-terapia pode apoiar em todos esses casos, todos esses assuntos familiares que são muito comuns para todos nós, né? Em alguma dessas histórias eu sei que certamente você aí se encontrou, que são coisas do cotidiano. Mas antes disso, vamos falar da água? Sim. Vamos, eu tenho um videozinho para a gente falar da água ionizada, magnetizada, mineralizada, com pH 9,5, que é ótimo para a nossa saúde, principalmente rico em minerais. Essa empresa ela trabalha tudo isso e consegue tratar 236 patologias, doenças de autoimune. E está disponível, acessível para todos nós. Dá uma olhadinha. Nós estamos aqui na casa da Dona Sueli, aqui no Itapirema, município de Ji-Paraná. Dona Sueli, como é que a senhora se sentia antes de tomar água magnetizada? Eu sentia assim, eu tinha problema de depressão, né, muitas dores, me dava cãibra, não aguentava nem, eu cheguei a chamar minha mãe para vir cuidar de casa aqui para mim, que eu não aguentava cuidar do meu serviço, né. Certo. A senhora tinha muita dor de cabeça? Muita dor de cabeça. Tinha estresse? Estresse, muito estresse, era muito nervosa. Certo. Aí a água magnetizada mudou a minha vida. A senhora tinha diabetes também, né? Tinha diabetes. A diabetes da senhora chegou até quanto, Dona Sueli? Chegou até a 280 e eu passava muito mal. Quando ela estava 280, eu passava muito mal. E hoje está quanto a diabetes da senhora? Hoje eu posso dizer que está normal. Está normal? Eu como de tudo, não passo mal. A senhora dormia bem antes ou não? Não dormia, eu tomava 20 gotas Rivotril. Hoje eu tomo 5 gotas dia sim, dia não. E inchaço no corpo a senhora tinha? Tinha, não tenho mais, né? A senhora perdeu quantos quilos de retenção? 6 quilos. 6 dentro de uma quilos. semana eu perdi 6 quilos de retenção. As dores do corpo, a senhora tinha muitas dores no corpo? Muitas dores, graças a Deus melhorou. Muito bom, então tem aí, né, informações para você adquirir esse equipamento que vai ajudar você a filtrar, né, a água da sua casa, garantindo sua saúde e prevenindo uma série de males, tá? Informações no WhatsApp com o professor Nagai, que é o 19 99288 1139. Então, repetindo, 19 99288 1139. Agora, galera, eu já tô aqui com a Lilian. Tudo bem, Lilian? Ótimo. Obrigado por ter vindo, viu, ao programa. Obrigada. A Lilian, ela passou por uma sessão, por um tratamento de alfa-terapia com a Priscila Fernanda para tratar algumas questões. Foram diversas, mas tem assuntos de cunho familiar também, né? Sim, bastante. A minha família vem de uma geração muito ansiosa, né? Muito briguenta, né? E nós somos igual a Priscila também, nos reunimos de final de semana, né? Fazemos muito churrasco, gostamos também de estar em família, mas isso não impede, né? De ter as brigas do cotidiano. Então isso vem de muito tempo, né? Então ela está tratando essa parte comigo. Eu sou uma pessoa, né, em tratamento, que eu sou muito nervosa, qualquer coisa eu explodo muito fácil. Então ela está tratando essa parte de nervosismo, de ansiedade, porque eu quero tudo para ontem. Então estou tendendo a me concentrar mais, até nos estudos, né, que eu gosto de estudar bastante, eu faço muitos cursos, mas eu paro, a grande maioria eu paro ela pela metade. Começava e não continuava? Não, eu compro muito curso e eu paro ele pela metade, literalmente. E hoje eu posso dizer que eu consegui terminar um curso. Uau! Coisa bom, boa! Muito bom. Agora, o que você está sentindo que a alfa-terapia está fazendo por você? Assim, as melhorias que você já tem notado?
Olha, como eu acabei de informar, eu consegui realmente finalizar um curso. Finalizar nunca consegui. Eu tenho conseguido conversar mais, né, me expressar melhor, sem querer berrar, porque mãe tem muito disso. Eu sou mãe de 4, não é fácil. Imagino. Cada um tem uma idade assim de diferença de 4 anos, né? A minha menorzinha tem 4 aninhos, então ela tá naquela fase de muito peralta, fala demais. Tem hora que eu falo, filha, mamãe te ama, mas para de falar um pouquinho. Dá um tempinho, filhinha. Às vezes não é sobre parar de falar, né? Às vezes é sobre tentar escutar o que a criança realmente tem a dizer. E com o nosso dia a dia corrido, a gente não escuta nossos filhos. Isso de fato. E minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa extremamente nervosa. Beijo pra minha mãe, te amo. E ontem eu consegui fazer uma meditação com ela. Uau! E ela tentava fugir, eu falava, fica quietinha. Mas de repente até um padrão, né, que você está repetindo dela? Sim, pode ser, sim, né? Muito. Né, minha professor? mãe é extremamente nervosa, ela é ativa 24 horas e ainda acho que ela tenta englobar mais 1 hora ali que não existe. E ela é por todos os filhos, por todos os netos, e ela não se cuida nesse sentido. Então ontem eu consegui, ela falou, filha, realmente, faz todo sentido. Então eu fiquei feliz, porque isso trata no curso também. Eu queria que você falasse do curso, porque o curso você fez foi agora no fim de semana com eles? Foi no domingo. Foi com o professor Nagai e com a Priscila Fernanda. Exatamente. Foi um curso assim que eu nunca imaginei que eu fosse participar, porque eu venho de uma religião cristã, né? Então para mim fez muita diferença, né? Porque cristão tem um bloqueio muito grande em relação à terapia, né? Essa hipnose, exatamente. E eu fiquei assim impactada, né? Fui tratada no meio do curso também, então chorei demais. Nossa, eu nunca chorei tanto na minha vida, porque realmente a gente não imagina, né, o que coisas passadas refletem na nossa vida, né? Então foi um tratamento e um estudo, assim, que eu falo que eu nunca tive na minha vida. Foi muito bom. Obrigado, viu, por contar a história, né, e o seu depoimento. Muito obrigada. Pri, então, ela fez o curso, mas antes tinha feito as sessões contigo de alfa-terapia, é isso? Sim, a Lília já é uma grande amiga minha, conhecida de anos, né? Eu tenho amizade com ela há muito tempo. E logo que eu me formei como professor Nagai, né, ela passou por uma situação muito difícil, eu fui lá, acolhi ela e eu falei, Lília, deixa eu te ajudar. E foi onde eu comecei, né, a conversar com ela. Aí ela topou, às vezes, que nem ela falou, as pessoas têm essa crença limitante de religião, não acreditam. Eu falei, não tem nada a ver com religião, né? E eu fui cuidando dela aos pouquinhos e hoje ela se sentiu tão bem, que ela já está fazendo curso de terapeuta comigo. Mas assim, o primeiro módulo, gente, ele é muito mais para você, tá? A partir do segundo módulo em diante é que você já começa a se desenvolver como terapeuta. Por isso que ela falou que ela foi tratada no curso. E eu tenho grande orgulho da minha amiga, da Lília, da pessoa que ela está se tornando e ver a evolução dela a cada dia que passa. É muito legal, né? A gente vê essa evolução aí nas pessoas quando está com o coração aberto, né? Para realmente se cuidar, se tratar. Tem uma perguntinha aqui para o professor Nagai e para a Priscila. Vamos ver. Bom dia, minha filha sempre teve o sonho de ter uma família grande, 6 filhos, e hoje com 40 anos ainda não formou família. Pode ser algo emanado por mim ou pela ancestralidade? É a pergunta dela. Isso é muito comum, principalmente na atualidade, né? Antigamente a família falava assim, eu quero ter bastante filhos e tal, né? Hoje em dia, com toda a questão da situação econômica que o país enfrenta, né? Hoje muitas pessoas mudaram de ideia, né? Antigamente a mulher casava jovem, né? Antigamente nossos avós, né? Casavam 14, 15 anos, já estava casando. Hoje o pessoal chega nos 30, 40 anos não querem casar, porque hoje a mulher entrou no mercado de trabalho. Então, muitas crenças foram mudadas com o passar do tempo, entendeu? Muito. Então tem que ver com essa jovem, né? Com seus 40 anos, ainda não sei se ela casou ou não, mas é importante ela conversar com ela, porque realmente às vezes na metade do caminho você muda. Não quero ter filho, ter filho é problema. Aí começa a ver exemplo de uma família, de um tio, de um vizinho, falando, não quero. De repente ela pode mudar isso acontece. Então é muito importante ver essa filha que já está nos 40 anos, se realmente ela quer construir um lar ou não. E um ponto muito importante que ela colocou ali, será que isso foi algo que eu ocasionei?
ela já está com sentimento de culpa. Né? Então, às vezes a gente se sente culpado porque eu não fui uma boa mãe, eu não dei uma criação, e isso também acaba bloqueando a gente, isso acaba fazendo muito mal, esse sentimento de culpa. Eu tenho certeza que você foi uma excelente mãe, você criou sua filha, ela está com 40 anos hoje, e não importa se não aconteceu, porque eu, por exemplo, eu tinha trauma de casar, eu desbloqueei meu trauma de casar com o Nagai. Eu não queria casar, eu não queria ter filhos, eu não queria ter filhos de jeito nenhum, entendeu? Eu já fui uma vez, eu tive um relacionamento que ele falou assim, vamos ter um filho, eu falei, vai fazer com outra. E eu larguei dele, entendeu? O Leandro, a última vez, me pediu em casamento, gente, eu cheguei pro Leandro e falei, tchau. Fiquei separada do Leandro quando ele me pediu em casamento. Hoje eu não vivo mais sem o Leandro. E eu não vejo minha vida mais sem ele. Eu preciso casar com o Leandro. E eu desbloqueei isso na alfaterapia. Era um trauma. Né? Mas eram coisas que eu mesma fui criando na minha cabeça. Mas a gente muda, porque o universo muda, o dia a dia muda, né? É isso aí. E para você também ter essa mudança, eu vou passar os contatos agora. Vou começar aqui com o da Priscila Fernanda, que atende você também à distância, pode fazer o seu agendamento, tá? Ou presencial. O Instagram é o @trilogia de cura. É só seguir. E o WhatsApp é o 11 97734 8083. Então, 11 97734 8083. Só entrar em contato, né, Pri? Só entrar em contato, gente. Quem quiser conhecer sobre a alfaterapia, quiser fazer um teste online totalmente gratuito, pode me chamar no Instagram, que eu mostro para vocês como que é essa técnica, tudo isso que a gente fala aqui, esse universo. A gente faz um teste online gratuito, rapidinho, dura uns 5 minutinhos. É só me chamar e agendar. Então, e você que não é aqui de São Paulo, podemos fazer online também. Perfeito. E para falar com o professor Nagai, pegar informações de curso ou agendar também a sua sessão, o teste gratuito também, é só segui-lo no Instagram, @NagaiTerapeuta. Ele também está no YouTube, viu? Professor Nagai, procura lá e se inscreva no canal. E o zap dele é o 19 99288 1139. Então, 19 9288 1139. Vamos nos cuidar. Gente, obrigado, professor. Eu só queria dizer ao pessoal que dia 18 agora do mês que vem nós teremos um curso que o pessoal pode se inscrever. Então, esse mesmo contato. Corra lá, o curso tá? Aqui em São Alfaterapia. Paulo, né? O curso presencial vai ser domingo o dia todo. Obrigado, viu, Pri, também pela vinda. Edu. Terça que vem tem mais. Estaremos aqui. Gente, intervalo é rapidinho, a gente já volta.